Hoje a gente vai ver outros tipos de pronomes, pessoal, que são os pronomes relativos e os pronomes indefinidos. Como eu disse para vocês, tanto na nossa aula de pronome pessoal, pronome de tratamento, lembra? Na aula gravada eu falei para vocês sobre os pronomes demonstrativos, possessivos. Os pronomes, eles substituem os substantivos ou fazem referência a eles. Hoje a gente vai ver então os pronomes relativos e os indefinidos, que são as classificações da nossa classe gramatical que a gente está sobre os pronomes, tá? A gente começa então sobre os pronomes relativos. O nome fala, ó, relativo. Ele vai relacionar com alguma coisa, certo? Ele vai fazer uma relação com algum outro termo. Para a nossa definição de dicionário sobre os pronomes relativos, eles são aqueles que retomam ou recuperam os termos mencionados anteriormente, tá? Então, eles são o qual, os quais, a qual, as quais, o quem, mas o quem não fazendo perguntas, a gente vai ver, tá? O cujo, cujos, cuja, cujas, que, a gente vai ver qual é esse que também, porque tem 1 milhão de ques na nossa língua portuguesa, né? O quanto, que não é para perguntar quanto custa, por exemplo, esse quanto a gente vai ver que jeito que ele é, não é esse quanto de quantidade que vocês estão pensando. Quanta, quantas e o onde, tá bom? Então, são esses os nossos pronomes relativos e agora a gente vai ver alguns exemplos de quando utilizar eles. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Essa é a garota com a qual eu conversei. Esse a qual é o nosso pronome relativo e ele retoma que termo? Essa é a garota que eu conversei, com a qual eu conversei. Ele vai retomar o termo garota, certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, me parem ou mande no chat, tá bom, gente? Outra, ó. A dívida traz muitos efeitos, os quais temos que solucionar. A gente tem que solucionar os efeitos, certo? Então, os quais ele vai fazer referência aos efeitos. Olha, pessoal, esses pronomes relativos, eles enriquecem muito o texto de vocês. Então, eu vou trazer um exemplo de que a gente tende a usar muito o que. Essa garota que eu conversei, essa dívida, traz muitos efeitos que a gente tem que solucionar. A gente usa muito o que. Mas você saber utilizar na redação esses outros pronomes relativos, isso mostra para o corretor que você sabe. E isso é um fenômeno que traz muita coesão e coerência para o seu texto, tá? Então eu indico vocês já brincarem com ele. Trouxe umas observações, ó. O pronome cujo, ele faz referência à posse só. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou muito. Aqui, ó. Pronto. Ele faz referência à posse. O que é posse? Posse é eu ter alguma coisa, uma coisa que é minha. Eu tenho posse de algo, essa coisa é minha. Então, olha, atenção aos exemplos. Perdão. Entrevistei a mulher cuja casa foi invadida. Olha o cuja aqui, ó. Muito cuidado com ele. O cuja faz referência à posse, não faz? Então, significa que a casa é da mulher. A mulher tem posse da casa. Entenderam? O Brasil pode ser um país cujos problemas não sejam tão aparentes. Cujo é uma relação de posse, significa que o Brasil tem os problemas, tem posse dos problemas, tá? E ele concorda, atenção aqui, o cujo e o cuja, o cujos, enfim, concordam com o termo que está sendo empossado, vamos dizer assim, certo? Eu tinha uma chave cuja cor era vermelha.
certo? Então, a chave tem a cor. A Maria é uma moça cujos olhos são verdes. A Maria tem olhos verdes. É uma relação de posse. Entenderam? Podem mandar no chat qualquer coisa, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho. Não tem nada ainda. Vou passar adiante. Então, qualquer coisa vocês podem parar no áudio também. Não ligo não, tá? Deixa eu apagar os rabiscos. Ai, fiz errado. Onde é que estava? Aqui, né? Pagando, paguei. Agora eu trouxe aquele pronome quem que eu falei para vocês que é relativo também. Ele vai ser pronome relativo quando ele fazer menção a alguém que já foi mencionado, né? Resgatar um termo. E ele sempre vem precedido de preposição. O que é precedido? Ele vem com uma preposição antes dele. Então, a gente tem alguns exemplos. Ó. Aquele é o menino a quem me refiro. A quem me refiro. Por quê? O referir, ele pede a preposição a. Eu me refiro a alguém, certo? Então, aquele é o menino a quem me refiro. Então, o quem faz menção ao menino. O homem se declarou a Maria, com quem conversava há meses. O verbo é conversar, né? Quem conversa, conversa com alguém. Então, eu tenho que colocar a preposição aqui. E o quem remete a Maria. Tá difícil, pessoal? Qualquer coisa me parem, por favor, tá bom? Pedro foi o homem para quem entreguei a encomenda. Quem entrega, pessoal, entrega algo a alguém ou para alguém. Então, Pedro foi o homem para ou a quem entreguei. E o quem faz referência ao homem ou ao Pedro, né? Que é a mesma coisa no caso. Aí eu trouxe aqui a atenção. Meu celular está aqui na frente da tela, eu não consegui ver ali. Quem veio a essa horta? Esse quem aqui, pessoal, ele não é um pronome relativo, tá bom? Por quê? Não tem nada antes dele que ele vai recuperar. Ele está perguntando, ele quer saber justamente a resposta. Então, esse quem, ele é um pronome interrogativo, que nós vimos na aula 6, que está gravada, tá bom? Aí eu trouxe para vocês que o pronome que, ele pode ser universal. Ele cabe em várias circunstâncias. Esse exemplo aqui, por exemplo, ó. Aquele é o menino aquele é o menino que me refiro, por exemplo. A gente fala isso na nossa linguagem coloquial, né? Mas como eu disse para vocês, você dominar o uso dos pronomes relativos na redação, ele enriquece o texto. Se você usa muito que, você cai num fenômeno que se chama queísmo, que é como se fosse um vício. Parece que você não sabe outro pronome, outra estrutura que pode entrar no lugar do que. Então, ele entra num fenômeno chamado queísmo, é você colocar que toda hora na sua frase. Isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer deixar a redação mais nobre, por exemplo. Aí eu trouxe um exemplo para vocês de que é isso, ó. A escola propôs uma atividade que funcionava como avaliação. Ok, tá certo. Aí eu posso substituir por a escola propôs uma atividade a qual funciona como avaliação, ou esse pronome, né? Esses sintomas são parecidos aos da Covid, que é uma doença perigosa, certo? Então, o que está aqui? O que faz referência à Covid-19, a doença, Deus me livre, não aguento mais. No exemplo de cima, o que faz referência à palavra atividade, tá? Então, a gente pode substituir aqui, ó, esses sintomas são parecidos aos da Covid-19, a qual é uma doença perigosa, tá bom?
Não é proibido usar o que, tá, gente? É proibido usar o que demais. Aí eu trouxe um exemplo de queísmo. Nem todos esses ques, a gente vai ver que nem todos são pronomes relativos. Aí eu coloquei. Por isso, é importante que, antes de tomarmos uma decisão, pensemos nas vantagens e desvantagens que ela pode trazer. Às vezes, o medo de seguir pela opção errada é tão grande que nem sequer lembramos que, se não dar certo, basta voltar atrás e recomeçar. Entendeu? É só um exemplo de queísmo que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é quando vocês conseguem convergir assim a gramática com a produção textual, entendeu? E essa é uma coisa bem legal que eu acho sobre o português. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Qualquer coisa me chamem, por favor. Se não estiverem me ouvindo ou me vendo, fica até estranho para ler, não é, Raíssa? Justamente. O corretor fala assim: o que é isso aqui? Eu trouxe observações, ó. Eu falei para vocês naquela tabelinha no slide, vou mandar para vocês o slide, tá? Mas o pronome onde, a palavra onde, também é um pronome relativo quando ela faz referência a lugares. Atenção, gente, a isso aqui. O onde só pode fazer referência a lugares, tá bom? Na próxima semana, visitarei a cidade de São Paulo, onde mora a minha família. Onde faz referência a um lugar que se chama a cidade de São Paulo, certo? Este é o armazém onde estocamos os produtos, tá certinho? Porque armazém é um lugar, tá bom? Eu posso falar, essa é a despensa, esse é o almoxerifado, esse é o galpão, enfim, são lugares. Agora, atenção! Vivemos em uma época difícil, onde o medo impera. Atenção, época é um lugar? Não é, né? Época. Oi, pode falar. Alguma dúvida? Não? Qualquer coisa pode parar, tá? Época não é um lugar, pessoal. Época é um tempo, tá? Atenção. Então, a gente não pode usar o onde. Vivemos em uma época difícil na qual o medo impera, certo? É uma época, é um tempo atual, presente, certo? Como eu disse para vocês, assim como o quem pode ser uma estrutura de interrogação, o onde também pode. O pronome onde, ele só é pronome relativo quando ele remete a um termo que já foi mencionado na frase. Se eu quero saber de alguma coisa, onde estão as minhas chaves? Não tem nada para eu remeter. Eu não estou fazendo referência a nada que foi dito anteriormente. Eu só quero saber onde estão as minhas chaves. Nesse caso, ele é um advérbio interrogativo. A gente vai ver. Opa, foi eu que fiz isso? Tá um risco. Aí foi. A gente vai ver sobre os advérbios, tá bom? Mas o onde, ele é um advérbio interrogativo quando ele quer saber o lugar em questões de pergunta. Vocês entenderam essa parte aqui, que não pode usar o onde quando não for lugar, tá? O onde só é lugar. Muito cuidado com isso. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat, que eu acho que apareceu uma notificação. Ah, não, era só do outro slide. É isso, então, galera. Aí eu trouxe o pronome quanto, ele vai só vai ser constituído para ser um pronome relativo quando ele se une a um pronome indefinido chamado tudo, todo ou todas. Ele é bem difícil de usar, eu diria. A gente não fala muito, né? E tudo quanto fizerdes, que é como se fosse o tudo que você fizer, né? Fazer de todo o coração, que é uma frase bíblica, se eu não me engano. Todos quantos pagaram o bilhete entrarão ao cinema. Então, esse é um todos quanto. O quanto, ele vai fazer referência ao tudo, tá? E o quanto aos todos aqui,
certo? O verbo, eu grifei errado aqui, mas o pronome é só o quanto e os quantos, tá bom? Nossa, vocês devem estar entendendo tudo com esse rabisco lilás que eu tô fazendo, né? Misericórdia. Mesma coisa, ó, quando eu não tenho nada para fazer referência antes, ó, quanto pesa esse saco de cimento? Eu não tenho nada que o quanto está fazendo referência que foi dito anteriormente. Então, nesse caso, ele é uma estrutura de interrogação. Ele, no caso, é um pronome interrogativo que está na nossa aula, que está no YouTube, tá bom? Muito cuidado nos usos das preposições que acompanham os pronomes relativos. Isso aqui vai ser abordado mais na nossa aula de regência verbal, tá bom? Mas a gente tem que ver o verbo que vai mandar na nossa frase, basicamente. Essa é a menina pela qual ou por quem eu me apaixonei. Por quê? Por que eu tenho que colocar o por? É porque o pela é uma junção, é uma contração, né? Da preposição por com o artigo definido a, e o por é a preposição crua aqui, né? Por que a gente tem que colocar isso antes? Porque o verbo quem se apaixona por alguém. Então, eu tenho que colocar antes aqui, tá bom? Agora, outra noite, me encontrei com um rapaz com quem ou com o qual converso há dias. Por que eu tenho que colocar esse com aqui? Porque o verbo quem conversa, conversa com alguém. Então, é com o qual ou com quem, certo? Como eu disse para vocês, o que é universal. Então, outra noite, me encontrei com um rapaz que converso há dias, certo? Mais fácil de usar, né? Deve ser por isso que é o que mais é utilizado nas redações. Alessandra, Oi? usar o com qual ou com quem, então não tem diferença. Eu posso usar Não tem. Não, ó, o quem, ele é utilizado para pessoas, tá? Você não vai falar, esse é o problema com quem eu luto, tá? Porque o problema não é alguém. Então você tem que falar, esse é o problema com o qual eu luto, tá bom? O quem é só para pessoas, talvez animais, enfim, tudo que é um quem. Agora, nessas estruturas aqui, ó, pela qual ou por quem, mesma coisa, tá? Com o qual ou com quem, mesma coisa, tá, Raíssa? certinho, obrigada. Por nada. Se não der para entender, me falem. Ó, então esse foi o que a gente passou de pronomes relativos, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, tá? Pode mandar sem medo que a gente resolve. Se a gente não souber, a gente dá um Google rapidinho. Mas, enfim, vamos continuar então. Se tiver mais alguma dúvida, pode me parar, tá? Pronomes indefinidos. Igual eu falei para vocês anteriormente. O nome fala, hein? O que é uma coisa indefinida? Uma coisa vaga, uma coisa que não é indeterminada. Eu não estou entendendo muito bem o que isso está dizendo. Uma coisa indefinida, uma coisa que não está totalmente certa, certo? Então, eles são pronomes que eles dão um caráter vago para algum termo. Eles deixam o termo de um jeito não preciso, incerto, eu diria. Então, eles são algum, alguns, alguma, alguma, certo? Tudo, todos, todas, muito, muita. A gente vai ver os exemplos, tá? Pouco, pouca, e os plurais, tanto, tanta, outro, outro. Enfim, olha esses aqui, ó. Alguém, ninguém. Quando a gente fala alguém, alguém veio aqui mais cedo. Alguém, eu não sei quem veio, certo? Por isso que é um pronome indefinido. Algo, tipo, eu estou procurando algo para comer. Mas esse algo, eu sei que eu tô procurando? Não sei, porque justamente é vago, certo? Qualquer. Alessandro, o que você quer comer hoje? Tô falando exemplo de comida porque eu tô com fome, tá, galera? Mas eu falo, qualquer coisa. Por quê? Porque é um caráter vago. Várias, por exemplo, vários alunos tiraram notas boas. Vários alunos. Mas eu sei quais nesses vários?
não sei, né? Na minha frase eu não sei. Então é por isso que é um pronome indefinido, certo? Não é difícil de entender, não, né? A gente vai perceber bem nos exemplos, quer ver? Ó, todo dia ela faz tudo sempre igual. Frase de Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Ela faz tudo o quê? Eu sei o que ela faz? Tudo? Não. Todo dia é uma frequência. Então eu não sei que dia, mas eu sei que é todo dia. Agora, ela estudou o dia todo. Nesse caso, é um advérbio que exprime inteiro, porque ela estudou o dia inteiro. Aí significa ela estudou o dia por completo. Não é um pronome nesse caso. Chegaram mais livros na próxima semana. Chegaram mais livros, sim. Mas eu sei quais chegaram? Não sei. Alguém te avisou sobre a festa? Alguém quem? Será que foi a Maria, o João que me avisou? Certa vez, eu bati o carro. Certa vez, ixi, você já bateu o carro tantas vezes que eu nem sei qual você está falando. Cada aluno deve escolher sua dupla. Cada aluno vai escolher, mas eu sei qual aluno vai escolher? Eu sei que todos vão escolher, mas qual vai escolher? Vocês estão entendendo? Eu sei que é meio difícil de pensar nesses exemplos, mas essa é a ideia que eu tô querendo para vocês. Você tem que pensar na frase, não na situação que eu tô propondo, tá? Na frase eu não tenho mais informações além disso, tá bom? Ninguém pode me ajudar. Ninguém. Não tem ninguém aqui. Não tem o João, não tem a Maria, não tem a Rosa. Todos cumpriram as metas. Eu sei que todos cumpriram, mas eu não sei quem cumpriu, certo? Eu sei que foram todos, mas eu não sei quem. Estão compreendendo? Se tiver alguma dúvida, pode Tá mandar. tranquilo. Ok, então. Pagar os rabiscos da Alessandra, da tia. E aqui a gente termina, pessoal, a parte de gramática de hoje, certo? Então a gente estudou mais dois pronomes, né? Que são os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, não. Ixi, já tô fazendo caca aqui. Foram os pronomes relativos e os pronomes indefinidos, tá bom? Dois que vão estar na nossa lista de exercícios. Somente vou tomar uma água, melhor não, tá? Décima. Eu acho que eu tenho alergia ao frio, galera. Será que isso existe? Só dá frio que eu fico toda irritada. Ó, a parte de interpretação de texto vai envolver 4 conceitinhos para hoje, que são os elementos de análise. São coisas que a gente vai procurar ao longo do texto, que inclusive vai ajudar na nossa redação, tá bom? Não é uma aula para redação, é mais para provas de linguagens e códigos, mas vai dar, vocês vão entender do que eu tô falando. Sinonímias. Alguém conhece isso como sinônimos, certo? São palavras com significados idênticos ou muito semelhantes. Igual eu já disse em algumas aulas para vocês, que é calmo. O que é calmo? Calmo é sereno, tranquilo, de boas. Importante, algo significativo, relevante, certo? É os exemplos de sinônimos que eu trouxe para vocês. É importante nas redações, porque a repetição de termos pode ser um vício, igual eu falei, ou um erro de coesão, tá? Às vezes a gente tem mania de fazer esse tipo de construção. Por exemplo, o mundo atual tem muitos problemas que envolvem a violência. Ponto. A violência traz muitos malefícios para a sociedade. Ponto. É, é, é preciso, é preciso medidas que combatam diretamente a violência. Olha o tanto de violência que eu usei no meu texto, tá? Então, cuidado com isso. Vamos pensar em sinônimo. Sinônimo para violência é muito difícil o exemplo que eu dei aqui, mas a gente pode pensar em lutas ou opressão, esse tipo de termo, entendeu? E ao contrário, nós temos as antonímias, que são os antônimos, tá?
que são palavras com o significado oposto. Eu comentei um pouquinho com você sobre antônimos na nossa, não sei se vocês lembram, nas nossas locuções prepositivas, que a gente fez a diferença entre em vez de e ao invés de, que eu falei para vocês que ao invés de só, olha, já tem 10 minutos de aula só, mas é o tempo que eu tenho aqui. Ao invés de é utilizado só com palavras antônimas. Então, são palavras com significado diametricamente, não sei, são significados opostos. Então, elas são bem opostas. Então, é triste, feliz, bonito, feio, ligado, desligado, não sei, arrumado, desarrumado. São palavras realmente opostas. Então, é igual o exemplo que a nossa aluna Fernanda deu na aula, inclusive eu lembro. Ao invés de continuar dormindo, eu vou acordar. Por quê? Porque o dormir, continuar dormindo, né, é antônimo de acordar, certo? Sentar e levantar, por exemplo, são antônimos, tá? As parônimas, atenção agora, são palavras com escrita parecida, mas com significados diferentes, e os sons, eles necessariamente são diferentes, tá? Então, comprimento e comprimento. Comprimento, pessoal, é a medida, que é essa parede tem 8 metros de comprimento. Não sei, 8 metros é muito para uma parede, né? Mas e o comprimento? Eles se saudaram com um comprimento de mão, que significa o ato de cumprimentar alguém, sabe? Ó, um é com o e o outro é com u. Outros que podem ser bem utilizados na redação de vocês, ó. Discriminar, atenção, e discriminar, que é absolver. Vou pensar em um exemplo, já volto nesse para vocês. Discriminar é tipo discriminação racial, certo? E discriminar é absolver alguém de uma sentença, por exemplo. Discriminar, vocês ignoram, vocês nunca vão usar isso. Vocês usam a discriminação, tá? Despensa e dispensa. Despensa é aquele lugar da casa ou lugar do supermercado que a gente guarda e acumula as nossas bagunças, certo? É um armazém. E dispensa é um desligamento. Então, eu pedi dispensa da aula de, sei lá, física, porque eu dispensa. Ele vai me dispensar, certo? Não é o lugar. Despercebido e desapercebido. Atenção, o A que faz toda a diferença. O despercebido é quando a pessoa não foi notada, então ela passou despercebida pela, sei lá, pela polícia, uma criminosa, vamos pensar. Desapercebido é uma pessoa sem preparação. Então eu posso falar, eu fui desapercebida para a prova, porque eu estava sem preparação, eu não me preparei direito, certo? Tráfico, com C e com I, né? Também. E tráfego. Tráfico é o comércio legal, tipo tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Tráfego é o tráfego de veículos, e é o trânsito, né? Certo? E então é isso, pessoal. Eu tentei colocar as parônimas que mais podem ser utilizadas. Eu acho que é isso. Se quiser, eu posso dar uma lista maior para vocês, tá? E as homônimas, que é o nosso último conceito da aula de hoje, que são palavras, pessoal, com grafia ou som iguais, mas com significados diferentes. Então, é só a grafia pode ser igual ou parecida, mas os sons necessariamente são iguais, mas os significados não. Então, atenção para a ortografia dessa parte, tá? Ó, acender, eu vou acender uma vela, eu vou acender a lâmpada, significa ligar, tá? Ascender é subir, então vem de ascensão, lembra? Tipo, Rei Felipe foi à ascensão.
Então, eu posso falar, eu vou acender as escadas, por exemplo. Agora, cuidado, falando assim não parece. Pode ser que eu bote fogo nas escadas, ou pode ser que eu suba. Mas eu espero que eu suba. Eu espero que vocês subam as escadas e não taquem fogo nas escadas. Porque acender as escadas, se for com SC, é o correto. Acender as escadas só com C, aí já vira bem criminoso e estranho, tá, gente? Acento e acento com dois S. Acento é da gramática. Acento agudo, circunflexo, acento grave. Acento com dois S é o lugar de sentar. Então a gente tem o caçar, que é tipo eu tive meu mandato cassado, cortado, né, interrompido, para a política no caso, e caçar de procurar, por exemplo. Cozer, de cozinhar, é só lembrar que o Z vem de Z de cozinhar. E o cozer com S é costurar. Eu vou cozer uma blusa de tricô, por exemplo. O trás, isso aqui eu quis ter falado na aula de preposição. O trás com S significa eu vou passar por trás, ou ele está atrás de mim. Agora, o trás com Z é o verbo, vem de entregar. Ele vai trazer minha encomenda. Ou ela traz o filho à escola todos os dias, por exemplo. Concerto com S e com C também. Concerto tem muito erro disso, viu? Principalmente nas lojas mais periféricas e tal. Conserto de arrumar, tipo, eu conserto alicates, conserto carros, conserto roupas, enfim. E o concerto, que é um concerto em relação à área musical, a orquestras, um concerto de piano, um concerto clássico, um concerto em homenagem a Beethoven, por exemplo. Agora, pode ser som iguais ou parecidos também, e é com a grafia mesma. Ó. Colher, eu vou colher meu feijão, colher meu arroz, e colher, né? Mas isso é bem fácil de identificar na frase. Colher de talher, vou tomar sorvete com a minha colher. Certo, pessoal? Essas foram as homônimas que eu trouxe para vocês. E a minha dica é que quando vocês não souberem escrever alguma coisa, utilizem uma sinonímia, um sinônimo, tá? Porque aí vocês não perdem ponto e já mostram para o corretor essa dinâmica que vocês têm de escolher bem os sinônimos das frases de vocês, tá bom? Essa foi a nossa aula. Vou parar a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Pode falar? Alguém tem alguma dúvida? Falta 2 minutinhos, tá, Thelma? Para mim tá tranquilo. Tá tranquila? Então tá bom, pessoal. Bom final de aula aí, boa noite. E até mais. Vou mandar os slides e os exercícios para vocês. Obrigada, Beijinho. boa noite. Por nada, gente, imagina.